Sintra já não se visita só numa tarde ou num dia. Sintra pode-se visitar durante vários dias, uma semana até. Existe toda uma multiplicidade de atividades, no caso dos parques de Sintra, a visitas guiadas temáticas, visitas para públicos diferenciados, como também os passeios de charrete, em determinadas ocasiões, jantares ou eventos que podem ser feitos também nos espaços em Sintra. Mistérios, lendas, história e muita natureza. Tudo isto numa vila, dizem, a mais romântica de Portugal. A quantidade de palácios, mosteiros, igrejas ou castelo são o espelho de uma mensagem que os antepassados deixaram de parte importante da história do país e da humanidade. O Palácio da Pena, tal como o Parque Envolvente, dão a Sintra o mais importante testemunho do romantismo em Portugal. A singularidade do palácio e a história documentada dos reis que por aqui passaram tornam este espaço místico. O Palácio da Pena começou por ser construído como um sonho pessoal do rei Dom Fernando II, portanto um senhor de origem alemã que veio para Portugal para casar com a rainha portuguesa, com a Dona Maria II. Sendo um sonho pessoal, ele investiu grande parte da sua vida na construção do palácio, desde os mais pequenos detalhes até aos maiores efeitos visuais. Acaba por ser um grande ícone português, no geral, não só para quem habita à volta do palácio, mas também para quem vem de fora, porque congrega aqui os vários estilos arquitetónicos diferentes. Esta variedade não é por acaso. A casa de veraneio de Dom Fernando II é então uma viagem pelo mundo. Por isso mesmo, desde o caminho à entrada principal, tudo é pensado ao pormenor. Se os corredores transportam para uma viagem pelo mundo, o Tristão à entrada dá as boas-vindas aos convidados do rei. E é em todos estes estímulos, estes cenários criados num único espaço, que se revela o movimento romântico. Dom Fernando II, sedento de imaginação, está em constante mudança. No fundo, a dar vida a este edifício e a quem o visita. O romantismo tem sobretudo a ver com a criação de cenários, porque uma das ideias base deste movimento artístico e cultural que chega a Portugal sobretudo no século XIX é precisamente a de provocar emoções e sensações. Além disso, para estimular a imaginação, não só através dos 5 sentidos, era necessário conseguir estimulá-la através, por exemplo, de viajar na imaginação, viajar até países tão longínquos como a China, a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão. E qual seria então a melhor maneira de o fazer? Obviamente, não só mandar plantar aqui espécies exóticas vindas de todas as partes do mundo, que constituíam obviamente também as coleções do próprio rei, mas também recriar estes ambientes no interior do palácio, ou seja, também vamos encontrar uma sala indiana, uma sala árabe, e assim sendo então esta casa de verão que era o Palácio da Pena permitia conhecer todo o mundo e várias partes da história sem sair obviamente da casa de férias. Não só vai buscar coisas à época gloriosa dos descobrimentos, à época gloriosa da história de Portugal, como também tem um pouco de época medieval também, que o Dom Fernando adorava, aliás, viajar na sua imaginação até aos tempos dos cavaleiros, como ao mesmo tempo é também marca da última geração da família real, portanto do neto do Dom Fernando, Dom Carlos, e da sua esposa, Dona Amélia, e obviamente dos 2 filhos, destacando o mais novo, Dom Manuel II, último rei de Portugal.
Nem sempre a vida deste palácio foi tão rica, já que a sua construção não inicia com este rei artista. O segundo ponto mais alto da Serra de Sintra já tinha aqui um mosteiro desde o século XVI. Nós sabemos que o mosteiro, construído ainda no início do século XVI, pelo rei Dom Manuel I, para celebrar o facto do rei ter visto daqui a chegada de Vasco da Gama de uma das suas viagens da Índia, foi um mosteiro muito importante na época, mas que obviamente foi perdendo alguma da sua importância. Nós sabemos que o mosteiro estaria já bastante arruinado desde a época do terremoto de 1755 e mais tarde, no século XIX, o Dom Fernando vai encontrar aqui obviamente a estrutura do mosteiro, muitos dos elementos decorativos do Manuelino que eram tão importantes para esta época da história, e então o que ele decide fazer é readaptar o mosteiro como parte interior, parte privada, onde só a família real iria, e depois acrescentar aquilo que nós chamamos o Palácio Novo, portanto toda a parte social e parte também de serviço. Diz-se ainda que Dom Fernando gostava tanto de envolver as pessoas e os ambientes que reconstruiu o Castelo dos Mouros, edificado no século VIII ou IX, para oferecer aos habitantes da vila uma vista e um edifício histórico. Mas se a vida e a história deste rei não se esgota, também o próprio nome do palácio não escapa às histórias envolventes de Sintra. Palácio da Pena, quando toda a gente acha que algo digno de pena aconteceu aqui, na verdade tem o seu nome, a sua origem na penha que sustentava uma antiga capelinha que aqui se fez ainda na época medieval para celebrar o facto de ter aparecido uma imagem de Nossa Senhora nesta penha. Com o tempo esta penha na escrita perdeu o seu H e transformou-se numa pena, e então este mosteiro de Nossa Senhora da Pena surge já com o nome de Pena, que mais tarde será também herdado pelo Palácio da Pena. Todo o palácio está integrado na penha, ou seja, a penha é o suporte, são os alicerces do antigo mosteiro e mais tarde palácio, e nós sabemos que ele foi mandado construir, foi sendo construído usando esse suporte, e daí que possamos encontrar e surpreender-nos muitas vezes consoante visitamos o palácio, porque vamos encontrando estas grandes rochas em granito que estão, no fundo, a fazer de paredes, de contrafortes a todo o edifício. A vila, desde os remotos tempos, foi escapatória para reis e rainhas. Estando bem perto de Lisboa, começou a ganhar importância e hoje o património existente é prova disso mesmo. Sempre, obviamente, estando perto e sendo mais fresco, funcionou sempre como zona não só para a agricultura, mas também para veraneio. E isto faz com que, desde sempre, tenham sido construídos aqui determinados edifícios ligados à realeza, aos governantes e, obviamente, a todas as pessoas que vinham com eles. Por exemplo, se um rei decide construir uma casa de veraneio aqui em Sintra, também muito bom para caçadas até certa altura, toda a nobreza vem atrás do rei nessa altura e, portanto, começam a surgir muitos outros edifícios, sejam outros palacetes nobres, não diretamente reais, mas nobres, como também alguns outros monumentos ligados à vertente religiosa. E é toda esta riqueza cultural que atrai milhares de visitantes diariamente a Sintra. Palácio da Pena, Castelo dos Mouros, Palácio de Monserrate, Convento dos Capuchos, Palácio Nacional ou Quinta da Regaleira são locais imprescindíveis para quem quer conhecer Sintra. E se a Serra complementa este cenário, também os agentes turísticos procuram oferecer mais e melhor aos curiosos.
As charretes são um clássico de Sintra. Sintra não seria a mesma sem as charretes. Sintra não seria a mesma sem a capacidade de inovação que recentemente também surgiu com um outro tipo de veículos ecológicos, elétricos, que sobem a serra sem qualquer tipo de ruído, o que também é uma oferta muitíssimo válida. O nosso conceito é um pouco diferente. O que nós tentamos é encontrar turistas que nos chegam ou por marcação ou porque nos abordam diretamente na Turismo e pretendemos recebê-los como quem recebe um amigo em casa. Com um visual semelhante aos táxis na Índia, os tuk-tuk também chegaram a Sintra. Estes veículos são a mais recente oferta a quem quer passear pela vila. Os tuk-tuks vêm de Lisboa, porque já começaram a trabalhar em Lisboa desde maio deste ano. Os tuk-tuks são uma forma muito original de visitar centros de interesse turístico, monumentos, paisagens magníficas que temos em Lisboa e obviamente que Sintra é um dos pontos mais bonitos de Portugal e é uma tentação trazer essa oportunidade também aos turistas de Sintra.